Este é o segundo vídeo sobre o diagrama de Bode e vamos retomar a nossa discussão iniciada no vídeo que está indicado aqui, em que tratamos de sistemas com um polo, necessariamente reais, obviamente. Agora vamos andar na direção de um sistema de dois polos e começamos com dois polos reais, que é uma extensão simples do caso de um polo real, e moveremos na direção de um par de polos complexos conjugados. Muito bem, como vocês se lembram, o diagrama de Bode é o diagrama que envolve o traçado do módulo e da fase, o módulo em dB e a fase em radianos, aproximada tipicamente por retas assíntotas em baixa frequência, em alta frequência, no caso do módulo, e no caso da fase temos, além das assíntotas de baixa e alta frequência, temos também uma reta que é intermediária. Muito bem, como proceder no caso de um sistema que tenha dois polos? Ora, se nós fizermos a conta do 20 log módulo de H de J ômega, isso daqui é o módulo em dB, que é o que a gente precisa, nós aplicaremos 20 vezes log na base 10 desse produto, J ômega tal 1 mais 1, vezes 1 sobre J ômega tal 2 mais 1. E como trabalhamos com o log, e essa é a justificativa para usarmos o dB, o produto se transforma nada mais do que numa soma. Então, 20 log na base 10 de 1 sobre J ômega tal 1 mais 1, mais, aliás, é isso mesmo, mais 20 log na base 10 de 1 sobre J ômega tal 2 mais 1. Ora, então temos dois casos idênticos ao caso de primeira ordem. E a diferença é que nós aqui teremos que somar a contribuição de cada um deles. Então vamos fazer isso de forma gradual. Deixa eu mudar de cor aqui e dizer, olha, vamos olhar para esse primeiro termo. Então vocês lembram como que a gente fazia? Localizávamos a frequência do polo, 1 sobre tal 1, e vamos fazer as aproximações por assíntotas. Então vamos indicar arbitrariamente aqui o 0 dB. Então a primeira assíntota vem aqui e aqui passa a cair com uma inclinação de menos 20 dB por década. Okay? Muito bem. E a fase desse elemento? Essa fase nós vamos subir uma década, aliás, ao contrário, descer uma década, subir uma década. Aqui, claro que eu estou chutando que isso aqui é uma década. Eu teria que ter uma escala logarítmica para fazer isso e faremos isso detalhadamente em vídeos especificamente construídos para exemplo. Lembre-se que a assíntota de baixa frequência é no zero, a assíntota de alta frequência é em menos π sobre 2, a partir daqui. Okay? E que esses dois pontos, esse e esse, eram ligados por uma reta. Muito bem. Então, o que vocês estão vendo em azul é o traçado do diagrama de Bode dessa parcela aqui. Vamos à segunda parcela, usaremos vermelho. Então, vamos olhar para essa parcela e é a mesma coisa, só que agora a frequência do polo é outra e, obviamente, eu separei essas frequências bastante só para facilitar o traçado. Então, aqui, nesse ponto, passa a cair com a mesma inclinação de menos 20 dB por década. No caso da fase, uma década para baixo, uma década para cima. Esse ponto, nós vamos ligar ele aqui. A assíntota de fase de baixa frequência e a assíntota de fase de alta frequência. Pois bem, agora, como estamos em escala logarítmica, isso aqui se virou um mais, agora passaremos a somar os dois. Vamos escolher uma cor diferente, verde. O verde é o todo.
Então veja, até esse ponto daqui, o vermelho não tem maiores influências, tá? Então deixa eu aumentar aqui a grossura só para... Significa que isso daqui não altera com respeito ao azul, e a partir desse ponto a inclinação deixa de ser menos 20 dB por década para ser menos 40 dB por década, ou seja, a contribuição de 2 polos. E aqui o raciocínio é o mesmo. Até esse ponto daqui não há diferença, né? Então aqui, aqui, até aqui, e a partir daqui temos uma outra... Deixa eu fazer isso aqui assim, ó, a mesma inclinação até chegar aqui. Okay? Então, o que temos no verde é o diagrama de Bode desses dois subsistemas, somados, portanto, é o do sistema completo. Observe que aqui a inclinação da assíntota de altas frequências total é menos 40 dB por década, okay? E a assíntota de alta frequência para fase é menos π. Aliás, não tem esse sobre não, é esse menos π. Né? É pensar que cada polo contribui com menos 20 dB por década, então são 2 polos, ao todo menos 40 dB por década, e na fase cada polo em alta frequência contribui com menos π sobre 2 ao todo, portanto, menos π de fase. Tá? Muito bem, então estamos prontos para olharmos para o caso de um par de polos complexos conjugados. Antes, porém, deixa eu só chamar a atenção de vocês que se essas duas frequências estivessem mais próximas, o desenho começa a ficar mais enjoado, principalmente no caso da fase. Porque observe que se esse ponto for antes desse aqui, já temos que tomar providências, mas se vocês pensarem que é a soma ponto a ponto, ou seja, frequência a frequência, está tudo bem. Muito bem, vamos encarar o caso de 2 polos complexos conjugados. Então, no caso de 2 polos complexos conjugados, podemos escrever a função de transferência, no caso aqui a resposta em frequência, dessa maneira aqui. Então, 20 log na base 10 do módulo, ou seja, módulo em dB, está expresso aqui. E como fizemos para o caso de primeira ordem, vamos olhar para faixas de frequência. Alta frequência, baixa frequência, frequência intermediária. Bem, no caso de alta frequência, quando ômega sobre ômega n, que está aqui, for muito maior do que 1, o que temos é o predomínio desta parcela. Então isso aqui fica muito maior do que 1 e isso acaba ficando muito maior do que esse segundo termo, de forma que para frequências lá para frente, isso aqui dá menos 20 log na base 10 de módulo de j ômega sobre ômega n ao quadrado é ômega sobre ômega n ao quadrado, ou ainda esse 2 multiplica com menos 20, menos 40 log na base 10 de ômega sobre ômega n. Portanto, o que temos aqui é uma reta no eixo log 10 de inclinação menos 40 dB por década. Então, uma assíntota de alta frequência de inclinação menos 40 dB por década. Okay? E daqui a pouco nós vamos fazer a emenda aqui. Né? Aliás, se a gente... Bom, deixa eu prosseguir para o seguinte aqui. Para frequência muito menor do que 1, quem domina aqui é o termo 1. Então fica menos 20 log na base 10 de 1, que é igual a 0. Então aqui também sai do 0. Então a assíntota de baixa frequência é 0 também. A de alta frequência tem inclinação menos 40 dB por década e precisamos entender onde é que eles se encontram. Observe que se ômega for igual a ômega n, isso aqui dá 1 e menos 40 log na base 10 de 1 é
0. Portanto, essas assíntotas, elas se encontram nesse ponto que é ômega igual a ômega n. Okay? Então, do ponto de vista do módulo, estão aqui as assíntotas. Mas vamos dar uma olhada no caso de frequências intermediárias, né, em que ômega e sobre ômega n seja igual a 1. Ou seja, exatamente nessa condição aqui. Nessa condição aqui temos menos 20 log na base 10. Se ômega sobre ômega n é 1, então tem o j ao quadrado. O j ao quadrado é menos 1. Mais 2 zeta ômega sobre ômega 1, perdão, ômega sobre ômega n igual a 1, então aqui é j mais 1. Isso cancela. Módulo de 2 zeta j é 2 zeta. Então, vemos que o módulo para frequências nessa região, ou especificamente aqui em cima disso daqui, depende de zeta. Então, se zeta for um zeta pequeno, à medida que ele decrescer, teremos um pico de ressonância aqui, e à medida que o zeta aumentar, teremos alguma coisa passando aqui por baixo, como veremos na próxima imagem. Aqui temos o gráfico traçado via computador. Esta resposta em frequência, ela tem que é exatamente igual à anterior, só que a anterior tudo estava dividido por ômega n ao quadrado. A respectiva função de transferência tem um par de polos complexos conjugados, com parte real negativa menos zeta ômega n e parte imaginária ômega n que multiplica a raiz de 1 menos zeta 2. Bem, as duas assíntotas, a de baixa frequência e a de alta frequência, estão aqui. Isso aqui tem inclinação menos 40 dB por década. Isso aqui não é difícil de ver. Se nós observarmos aqui essa reta, a projeção disso aqui começa nesse ponto e depois de uma década ela caiu 40 dB. Então, de fato, é menos 40 dB por década. A fase, vamos traçar a fase como antes. Esta é a frequência do polo, aliás, dos polos. Voltamos uma década, subimos uma década, a assíntota de baixa frequência é 0, a de alta frequência não mais é menos π sobre 2, porque são dois polos e cada um contribui com menos π sobre 2, portanto, a assíntota de alta frequência para um sistema com dois polos é menos π. E conectamos uma reta do mesmo jeito. Agora observe que, ao contrário do caso de polos reais, esses gráficos, eles dependem nessa região, a região da frequência dos polos, depende do coeficiente de amortecimento, que é o zeta. Quanto menos amortecido o sistema for, o zeta é menor, aqui temos ressonância, isso aqui vai subindo. Então a gente tipicamente faz o traçado utilizando as assíntotas, aqui a gente indica um cucuruto e escrevemos o valor do quociente de amortecimento relativo. No caso de não haver amortecimento, ou seja, zeta igual a 0, isso daqui sobe para o infinito, né? E cai do infinito assim, e a fase ela comuta abruptamente do 0 para o menos π. Mas sistemas sem amortecimento, fisicamente falando, sistemas passivos, eles não existem. Sempre tem algum amortecimento. Não significa que aqui pode ser um sistema com uma ressonância relativamente forte, a transição da fase será relativamente rápida, mas não imediata. Okay? No caso de zeta igual a 1, é o caso limite, quando há dois polos reais com o mesmo valor. Aqui há uma aproximação razoavelmente boa por essa reta.
De modo que, desse jeito, trataremos sistemas com dois polos complexos conjugados. Na plataforma ResearchGate estará também um script, né, que foi utilizado para gerar esses gráficos. Vocês podem ver como que foi o procedimento.